graça e paz do Senhor Jesus. Mais um momento de estudo da Palavra de Deus, na carta de Efésios. Que Deus possa abençoar a sua vida neste momento, que aquilo que nós dissermos aqui possa ser usado pelo Espírito Santo para trazer salvação, paz, esperança ao seu coração. Amém? Nós vamos estudar hoje, continuar estudando o capítulo 1, né? Estamos ainda no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, e a nossa intenção é irmos do 9 até o 14, né? Então, vamos ler essa parte do texto sagrado e refletir sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor: Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Que texto precioso, que tesouro que nós temos aqui nessa revelação do Senhor. E eu quero orar agora e pedir para Deus me iluminar e me conduzir na exposição dessa palavra. Pai querido, eu quero agora te agradecer e pedir que o Senhor esteja usando a minha vida, que o teu Espírito ilumine a minha mente e que aquilo que nós colocarmos aqui, Senhor, seja aprovado pelo Senhor e seja conduzido pelo Senhor para a edificação de todos que estarão ouvindo essa mensagem agora e futuramente. Que o Senhor use a leitura da tua palavra. Tua palavra nos diz que ela não volta vazia, mas que ela cumpre o propósito para o qual ela está sendo enviada. Fala ao coração dos nossos queridos ouvintes, irmãos, amigos, e que eles possam compreender o plano e o propósito do Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos lá. Bom, nós estamos estudando sobre as bênçãos espirituais, né? O apóstolo Paulo está aqui na sua carta, narrando, escrevendo as bênçãos que Deus já derramou sobre nós. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. E aqui ele faz a narrativa de como essas bênçãos foram concedidas a nós, como nós podemos ter acesso a essa bênção, ou estas bênçãos. E o caminho pelo qual nós nos tornamos usuários, ou podemos desfrutar, ou sermos objeto dessas bênçãos, é Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está nos falando. Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual através de Jesus Cristo. Em Jesus, Deus abriu a possibilidade de nós nos reconciliarmos com Deus, como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos. E agora, a gente viu na semana passada que essa bênção chamada salvação, essas bênçãos espirituais, nos são dadas graciosamente, né?
É a graça que ele derrama sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. E aqui no verso 9 ele fala, agora, e ele está falando no tempo dessa revelação, né? Naqueles dias, Deus nos revelou sua vontade secreta, né? Ou sua vontade secreta a respeito de Jesus Cristo. E qual é a vontade secreta de Deus a respeito de Jesus Cristo? Quer dizer, Jesus foi escolhido para cumprir o seu bom propósito, né? O propósito de Deus, o plano de Deus, né? E o plano de Deus era nos adotar, nos receber como seus filhos. Nós, pecadores perdidos, né? Deus tinha um plano antes da fundação do mundo. Tem gente que pergunta assim, por que que Deus permitiu permitiu Adão, né? Ou deixou Satanás tentar Adão a ponto dele cair? Porque Deus tinha um plano caso o homem caísse. Deus sabia porque ele é soberano. Nada acontece sem que Deus o saiba. Deus sabia que o homem ia cair. E Deus tinha uma carta na manga, como a gente diz. Ele tinha um plano secreto que nem Satanás conhecia. E esse plano, né, era a respeito do seu filho Jesus. Por isso Deus nos amou e nos escolheu, né, em Cristo Jesus, para sermos santos e sem culpa diante dele. Este é o propósito de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. O cumprimento do seu bom propósito. E aí ele diz no verso 10, e o plano é este, olha a revelação de Deus aqui, ó. E o plano é este, no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Sabe o que isso significa? Que Jesus vai voltar, né? Lá em Gálatas, Paulo fala o seguinte, chegando à dispensação do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E Deus cumpriu essa primeira etapa do plano, nos enviando Jesus. O Evangelho de João deixa-nos isto muito claro quando ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E depois, mais para frente, ele diz, veio para o que era seus, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, versículo 12 de 1 João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Evangelho de João. No Evangelho de João. E aqui, Deus está falando da segunda vinda. A primeira vinda foi para nos libertar, para nos resgatar, para nos receber como seus filhos. E agora, no devido tempo, no tempo de Deus que a gente não sabe, a Bíblia fala que não pode marcar nem dia nem hora, porque a gente não sabe o dia e a hora em que virá o Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus Cristo. Como eu já disse anteriormente, a igreja está aguardando o retorno de Jesus. Nós esperamos a vinda de Jesus. Todas as gerações cristãs antes de nós viveram na expectativa de fazerem parte do arrebatamento, da segunda vinda de Jesus. A geração deles passou e a nossa é agora. Será que nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus? Oxalá, queira Deus. Maranata.
Mas nós não sabemos, devemos viver. Paulo vivia como se Cristo fosse voltar ainda no tempo dele. E a palavra de Deus nos ensina a vivermos como se Jesus fosse voltar agora. Não é bíblico nem cristão o crente falar, Jesus vai demorar a voltar. Isso não é base bíblica. Isso é um engodo. Não tem nada que possa impedir a volta de Jesus. Todas as profecias estão cumpridas. Jesus pode voltar a qualquer momento. E o plano de Deus é que no devido tempo, o que vai acontecer quando ele voltar? Olha o que diz, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que Jesus é Senhor. O livro de Apocalipse nos mostra isso. Filipenses nos fala isso. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. Uns irão confessar e irão para o reino. Outros irão confessar e serão condenados, porque rejeitaram a oferta de salvação. Rejeitaram o propósito de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz. Assim como Israel, que era o povo escolhido, se rebelou e sofreu as consequências da sua rebeldia. Como no texto que nós lemos de Isaías, Deus fala assim, não era isso que eu queria para vocês. E como eu disse, é o que a gente fala, meu filho, você está escolhendo um caminho que não foi o caminho que eu sonhei para você. Mas mesmo que os teus filhos estejam andando por caminhos tortuosos, você como pai tem que continuar amando, estendendo o seu braço, acolhendo, porque só o amor pode transformar uma vida. O que nos faz voltarmos para Deus é o amor incondicional de Deus. É o amor que não desiste. O amor de Deus pelo pecador é um amor incondicional. Nas parábolas do filho pródigo, da ovelha e da dracma, nós temos esse exemplo de Deus que deve ser imitado por todos nós. Às vezes a gente tem um filho que se distanciou dos caminhos do Senhor. Continue orando pelo teu filho. Continue amando o teu filho. Não rejeite. Porque Deus continua nos amando. Mas Deus não pode impedir as consequências do pecado. Muitos não vão se converter. Porque seus corações estão endurecidos pelo pecado. Mas muitos vão ser quebrantados. E nossa oração deve ser, Senhor, quebranta o coração de um parente, de um amigo, de um ente querido que está longe do Senhor. Porque no devido tempo Deus vai voltar. Além disso, diz aqui, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus não pode ser quebrada. O pecado não pode quebrar. Deus é soberano, Deus está no controle. E os planos dele irão se concretizar. No tempo certo, Jesus vai voltar. O diabo está dizendo, Jesus não volta mais não, acho que isso é besteira. Não, esquece isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. E a palavra de Deus diz que não é da vontade de Deus que ninguém se perca,
senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus ama o pecador. O plano dele vai se cumprir. Então, cabe a você decidir se você vai estar dentro ou vai estar fora. Se você vai fazer parte dos herdeiros de Deus ou se você vai continuar sendo rebelde, desobediente, distante do Senhor. E diz aqui que o propósito de Deus era que nós, os primeiros, e Paulo está falando aqui dos judeus, tá? Os primeiros a confiar em Cristo, que veio para o que era seus, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Muitos judeus se converteram. Muitos da nação de Israel reconheceram Jesus como Messias. Todos os discípulos eram judeus. Mas muitos também rejeitaram. E quando ele fala aqui, né, agora vocês aqui, Paulo está falando para os não-judeus. Todos aqueles que não são judeus, a Bíblia chama de gentios. E nós, então, somos gentios. Né? Agora, vocês também ouviram a verdade, porque o evangelho não é propriedade exclusiva de um grupo. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crê. Deus quer salvar você. Mas para isso você precisa crer. Crer em Deus. Entregar sua vida a Ele. Aceitar o perdão. Reconhecer o seu pecado. Parar de andar longe do Senhor e começar a andar nos caminhos do Senhor, nos conselhos do Senhor. Como povo remido, salvo. O pecado, como eu digo, tem que ser acidente na nossa vida e não um padrão de vida. E diz aqui, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória, e agora também, vocês que ouviram a verdade, as boas novas de salvação, e quando creram em Cristo, o que aconteceu quando a gente crê em Cristo? O que acontece quando eu recebo Jesus no meu coração? Olha o que a palavra de Deus está me dizendo aqui. No momento em que você diz sim para Jesus, no momento em que você confessa o teu pecado, no momento em que você pede perdão, no momento em que você fala, Senhor Jesus, entra na minha vida. A Bíblia fala aqui, ó, o que ele faz? Agora que vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o quê? O selo do Espírito Santo que havia prometido. No momento em que nós cremos, nós somos selados. O que acontece quando você escreve uma carta e sela? Ela segue o seu destino. O selo é a garantia de que aquela carta será entregue. O selo é a garantia de que aquela carta está protegida. O Espírito Santo é o selo. E o selo no Velho Testamento era algo... Vocês já devem ter assistido filmes medievais, onde as cartas ou os documentos eram lacrados com cera e imprimia-se a marca real e aquele selo não podia ser quebrado em hipótese alguma. Era a garantia de que aquela mensagem era inviolável. Aquela mensagem tinha destino certo. Não podia ser violada. A presença do Espírito Santo em nós é a garantia
de que nós somos propriedade exclusivas do Senhor. Amém? Eu não estou ouvindo, mas queria ouvir um aleluia aí. Entendeu? Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu estou selado. Eu estou selado. O diabo não tem mais autoridade na minha vida. Eu fui lacrado, eu fui protegido, eu fui remido. O selo do Espírito Santo. O Espírito, olha o que diz o versículo 14, grifa aí na sua Bíblia. O Espírito é a garantia da nossa herança. A presença do Espírito Santo é a garantia de que você vai ser herdeiro de Deus, que você vai morar nas mansões celestiais, que o céu é o teu lugar. Não é porque você é bonitão, não é porque você é honesto, não é porque é porque você foi selado, você foi separado, você foi escolhido. Você é propriedade exclusiva do Senhor agora. Deus colocou em você a marca dele. Ninguém pode mais tirar você. Por isso que Jesus fala: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Deus está te chamando. Você é um escolhido. Você é um eleito. Você faz parte do povo de Deus. Para de resistir. Entrega a sua vida ao Senhor. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te orientar. O Espírito de Deus, diz a palavra, testifica com o seu Espírito. E diz aqui, ó, é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos ressuscitará como sua propriedade, tá vendo? Você é de quem? Você é de Jesus. Para o louvor da sua glória. Então, você tem dono. Você é do Senhor. Eu sou de Cristo. Eu fui liberto do cativeiro do pecado. Deus me colocou no reino de amor dele. Isso é ser igreja, querido. Isso é ser igreja. Igreja não é ser membro de uma comunidade local. Igreja não é ter título. Igreja é você fazer parte do reino de Deus. É você andar na palavra de Deus. É você viver de acordo com a vontade do Pai. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra possa trazer paz ao seu coração, possa te libertar e que você possa viver como um vencedor. Porque Paulo fala, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não porque somos capazes, mas porque o Senhor nos dá a vitória. A vitória é daquele que o adorar. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.